Depois dessa palestra que aconteceu aqui no Sindifranca, eu estou aqui com um dos palestrantes, Pardal, que vai falar sobre o tema que ele discorreu aqui hoje nessa palestra para empresários francanos. Pardal, fala aí sobre o câmbio, né, a valorização do dólar, como é que vai ficar isso aí? Olha, Fausto, a valorização do dólar é puro reflexo da economia, puro reflexo das ações políticas e econômicas que o país está passando. Como nós não temos nenhum nível de previsibilidade do que pode acontecer nos próximos dias para efeito político, por conta disso nós também não conseguimos dar uma previsibilidade muito grande para os efeitos econômicos, tanto ele no sentido mais micro ou macroeconômico. Por consequência disso, a razão dessa palestra maravilhosa aqui, que tem como proposta alertar, falar um pouco sobre risco, para um povo que tem como DNA o exportador. Agora, efeito especificamente do dólar, realmente é uma coisa difícil, né? A tendência é um dólar de alta, porque nós não temos ainda nenhuma definição, e quando não tiver definição, naturalmente o risco aumenta e naturalmente o preço sobe também. Agora, vão ter momentos de altas e baixas, né? Não existe nada que só sobe, nada que... Aquela história, não existe cavalo que galopa e não para descansar e para respirar, para beber água, para comer, para voltar a galopar, né? O dólar é a mesma coisa, não muda, é exatamente a mesma coisa. Pardal, e com relação à proteção de câmbio, direto para os nossos telespectadores da indústria de calçado que fazem exportação? Então, cada vez mais com mais variáveis que não se pode quantificar, quer dizer, cada vez mais que possam ocorrer eventos, fora os eventos naturais que ocorrem que nós não conseguimos mensurar, não conseguimos enxergar, ainda tem uma provocação maior por variáveis econômicas e em especial políticas. Cada vez mais fica necessário, cada vez mais é importante, por uma questão de estabilidade para a própria indústria, ela trabalhar com um sistema de mitigação de risco ou redução de risco. Ao fazer operações de proteção cambial para quem exporta ou para quem importa, é uma necessidade, uma obrigatoriedade, para quem gosta da empresa. Ele tem que fazer isso porque isso não é o risco dele. O risco dele é importar alguma coisa, ou exportar, ou produzir, ou que seja calçado, seja confecção, o que seja. Mas esse é o trabalho dele, é fazer esse produto, não correr risco de dólar. Quem corre risco de dólar é o mercado financeiro. Então ele tem que, no momento que ele provoca uma ação onde é do business dele e esse negócio dele mexe com moeda, ou reflete, ou tem como reflexo direto a moeda, necessariamente ele precisa fazer um trabalho de proteção cambial. Tanto para quem importa, para quem exporta. E não é para essa história de, o dólar está subindo, para quem exporta não precisa. Precisa sim. Porque está subindo e vai cair amanhã, ou depois, logo na sequência, vai cair, aí ele vai perder dinheiro. A mesma coisa para quem importa, não é que quem importa só quando o dólar está caindo. O dólar está caindo, quem importa também tem que fazer, porque o dólar mesmo caindo, ele também sobe. Isso é visto aí nos últimos anos. E nos próximos anos, cada vez será mais volátil. E não tem dúvida, quem não fizer isso está fadado a dar errado mesmo. Ô Pardal, e eu acompanhando aí a sua palestra, você falou que nos últimos anos tem caído o nível, né, de produção de calçado, de exportação de calçado, e é preocupante isso na cidade de Franca. Que conselho você dá para essas pessoas que estão deixando isso aí abaixar? Pois é, existem vários motivos que possam estar fazendo isso cair, essa produtividade cair. Na verdade, isso é produtividade, porque é pelo volume e quantidade de calçados. Mas, e foi visto isso no ótimo relatório, aqui o Sindifranca tem um relatório muito bom, e no relatório mostra que não só no mercado externo, mas no mercado interno também houve uma redução de produção e, por consequência, venda de calçados.
Isso é ruim para a empresa local, isso é ruim para a cidade local, isso é ruim para a economia local. O que é o ideal? O ideal é que seja um quadro exatamente o inverso. É que esteja vendendo mais no mercado interno e vendendo hoje, em especial com dólar a 3,50, 55% quase de desvalorização da moeda real nos últimos 12 meses, era para o setor estar ganhando muito dinheiro, como se diz no jargão no mercado, arrebentando a boca do balão de vender dinheiro, de vender sapato, porque está favorável ao mercado. Mas não é verdade, hoje não está acontecendo isso. Acontece exatamente o contrário. Isso me chamou a atenção. Eu falei assim, mas não deveria estar fazendo isso. Quer dizer, a cidade, a indústria está perdendo o boom da história. E que não reflete só hoje, vai refletir nos próximos anos, porque vai ter um momento que o dólar vai cair. Quando o dólar cair, aí talvez o produtor está querendo exportar. Não, agora não era talvez tanto de exportar. Agora você vai se voltar mais ao mercado interno. Agora é a hora de se preparar, já deveria estar preparado para exportar. Então, o que eu carreguei hoje aqui de mensagem é que comecem a pensar nisso rapidamente para se motivar e mudar o curso da história. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que ficou muito claro que isso é muito mais o medo do câmbio, da valorização do câmbio, do que propriamente a vontade do industrial ou do trabalhador industrial trabalhar. Esse não é o problema do trabalho. A cidade é trabalhadora, a cidade gosta de trabalhar. O problema é que a cidade não tem o acesso a alguns mercados, ou talvez não tenha a expertise de acessar esses mercados. Aí é outra história, aí entra uma história de consultoria, entra uma história, entra o trabalho da Mariana, entra o meu trabalho, entra o trabalho do Nando, até outros trabalhos também. Estou aqui com o Nando Saad, que acabou de fazer uma palestra aqui motivacional para o pessoal, para os empresários de Franca, para as pessoas que participaram desse evento aqui no Sim de Franca. E eu queria que o Nando passasse para o nosso telespectador qual a opinião dele sobre a crise que o Brasil ou o mundo está passando agora. O que você tem a dizer? Eu entendo que toda crise é um grande momento de oportunidade e nessa hora que você diferencia quem é quem, né? No dia de sol todo mundo é salva-vida, todo mundo vai à praia, todo mundo é feliz. Mesmo assim na praia colocam um protetor, nem esse sol toma. Nem quando vem isso que eles chamam de uma situação adversa, que muitos chamam de crise, ficam em casa com medo, reclamando. Ou seja, a gente não pode controlar o vento, mas a gente pode ajustar a vela do veleiro. Então, se existe um movimento, a gente tem que tirar proveito. E a crise, ela não é mundial. E cadê? Nós estamos vivendo na 7ª maior economia do mundo, ou pelo menos entre as 10 maiores economias do mundo. Esse dinheiro sumiu? Não, ele está aí, está mudando de mãos. Então, vamos entender que da pré-história para cá, nós tínhamos o dinossauro e o pernilongo. O pernilongo ainda está aí. Ou seja, muitas vezes não é o mais forte, mas o mais versátil é que sobrevive. Nando, e para o empresário francano, o que você recomenda para o empresário francano, que foi o tema dessa palestra aqui hoje? E exportação, como é que é? Eu acho que quem tem informação tem tudo. Nós estamos na década da informação, da facilidade. A pessoa tem que se dedicar, ter informação, ter planejamento e principalmente partir para a ação. Existem 3 tipos de pessoas: as que observam, as que admiram e as que fazem. Na vida você pode ser condutor ou passageiro. Então um empresário bem-sucedido, ele deve ser um bom condutor. De você não fazer nada já é um grande erro. 80% das coisas que a gente faz costumam dar errado. E esses 20% dão grandes resultados. Então o que eu diria, é um grande momento para exportação, com uma moeda favorável. Existem aí bilhões de pessoas, por exemplo, se na China alguém inventar que tem um botão a mais numa camiseta, são 7 bilhões a mais por camiseta. Então existe um potencial enorme. O que você tem que parar é de olhar de onde está ruim e olhar onde está bom. Você vai olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Então nós temos uma grande oportunidade nas mãos de fazer uma grande diferença. Tem que aproveitar esse momento. Nando, e para as pessoas, né, que pensam no seu futuro ou que também não pensam no futuro, o que você recomenda? Olha, eu comparo muito isso a um voo.
Muita gente não sabe, mas quando vai ao aeroporto, você espera que o piloto tenha planejado um plano de voo com rotas alternativas. E o que a gente vê das pessoas é que muitas vezes não tem ninguém fazendo um planejamento da família, estão num voo cego, sem alternativa. Então, o que a gente recomenda? Um jogo de futebol, por exemplo, o 0 a 0 você já faz um ponto. Você não precisa sair ganhando. Então, cuida bem da defesa. Você precisa entender se precisa de seguros, se precisa cuidar da sua saúde, se você precisa cuidar da sua invalidez. E começar um planejamento de longo prazo. As pessoas são omissas ou dão pouca importância para um planejamento. E te diria que é muito mais importante a direção do que a velocidade. E planejamento está ao alcance de todos. E as pessoas que têm sucesso, todas elas o fazem. Ô Nando, e qual seria assim a idade ideal para a pessoa começar a planejar a sua vida? Boa essa pergunta, Fausto. Eu te diria, do fundo do coração, não importa a idade, existe o momento ideal é já. O grande erro é o amanhã. Esse amanhã, às vezes ele nunca chega. É muito fácil você começar o regime na segunda, mas o camarada que deve fazer o regime deveria começar hoje, no sábado. Então, eu diria que a idade é o momento, é o já, é o agora. Agora eu estou com a Mariana, que veio de São Paulo e vai explicar para o nosso teleassinante que não assistiu essa palestra que aconteceu aqui hoje no Sindifranca, qual a empresa que ela representa, como é essa empresa, o que essa empresa faz, Mariana? Bom, eu represento uma empresa chamada Advanced Corretora. É uma instituição financeira, como os bancos, obviamente com algumas restrições de Banco Central, restrições do nosso mercado, né, em termos operacionais. Mas a nossa empresa basicamente é prestadora de serviços financeiros relacionados com o mercado de câmbio. Né? E a ideia é trazer um novo conceito, porque hoje os empresários e as pessoas físicas, e sempre quando uma pessoa pensa em operar câmbio, ela pensa no banco. Não que o banco seja ruim, né? Mas o banco tem diversos produtos de prateleira e nós somos especialistas em operações de câmbio. Então tudo que o empresário, que a pessoa física for pensar em termos de câmbio, a gente consegue atender. É a importação da empresa, é a exportação da empresa, é algum investimento vindo do exterior, é o filho que quer estudar fora e que a gente pode pagar o curso dele, ajudar o pai e a mãe a pagar esse curso, dinheiro para viagem. Então tudo que você pensar em câmbio, a Advanced faz, e a gente tem uma prestação de serviço diferenciado. A gente vai a fundo entender qual é a necessidade do cliente e apresentar a solução para ele. Mariana, vamos falar para o telespectador a vantagem, por exemplo, da pessoa que quer viajar. Qual a vantagem dela planejar essa viagem através da sua empresa? Eu sempre, quando o cliente entra em contato comigo, e isso é uma premissa do atendimento da nossa empresa, a gente costuma entender qual é a necessidade dele. Então, se ele está brasileiro, de uma maneira geral, é um pouco imediatista. Então, vai viajar amanhã, está comprando a moeda hoje, né? E aí, bota a culpa no governo, no banco que está caro, me pede desconto. E a gente está lá para sim, fazer o melhor negócio para quem está viajando ou para quem precisa de alguma demanda. Então, a ideia é entender, se o cliente vai viajar daqui a 3 meses, então eu vou dar uma sugestão de fazer uma compra aos poucos para que ele possa diluir o risco da variação cambial. Se ele tem que comprar de imediato, não tem jeito. A gente tem que buscar no mercado, buscar ali dentro da cotação momentânea o melhor preço, com desconto e qualidade, né? Quando você fala em dinheiro para viajar, normalmente as pessoas planejam a viagem, que hotel que vai ficar, qual companhia que vai, os passeios, e aí chega na hora de comprar o dinheiro e não se planeja, e aí fica aquele estresse, porque você separou uma quantidade de reais, o dólar subiu e às vezes você não consegue. O meu conselho faça a compra aos poucos, né? Independente se optar em trabalhar com a nossa empresa ou não, porque você vai conseguir diluir
o risco da operação e vai se planejar como as outras coisas que você se planeja. E eu costumo dizer que o brasileiro é muito otimista, né? Ele sempre olha para o câmbio e fala, vai cair. E aí, se o câmbio está mais alto, a gente não está preparado para um câmbio mais alto. A gente está sempre vendo que pode tirar uma vantagem, mas de fato não pode ficar no risco, não pode ficar na sorte. Então, o meu conselho é todo mundo que planeja uma viagem, como você planeja as outras coisas, também planeje a compra da moeda, que ela pode fazer diferença. Uma viagem, por exemplo, que você fechou há 6 meses atrás, pode estar custando quase o dobro em termos de valor que você vai levar para lá. E algumas pessoas, inclusive, desistem se são viagens mais longas, intercâmbios, e eu sempre tento trabalhar com os clientes nesse sentido. Se planeje também em relação ao dinheiro, porque é super importante, ele que vai proporcionar algumas coisas que você não programou aqui e que às vezes podem ser muito legais na viagem, né? Coisas que você não programa, que obviamente vão depender de dinheiro para serem feitas. Então tá aí a Mariana explicando, a palestra aqui hoje foi muito bacana. Você que vai viajar, planeje. Você que vai poupar, também faça um planejamento da poupança também. Tudo planejado dá mais certo e você vai sempre ganhar.